Olá, meus amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje nós iremos analisar direto ao ponto o informativo de número 1154 do STF, que tem julgados importantes para concursos de procuradoria. Um informativo mais enxuto, mas que tem ali alguns entendimentos que vão estar na sua prova. Me apresento, meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação PGE e eu já te convido a clicar no link que está na descrição desse vídeo para que você possa participar da nossa Black Week aqui do Aprovação PGE. Ela vai ocorrer no dia 5 de novembro, isso mesmo, 5 de novembro, e vai ser a maior oferta, o maior desconto da história do Aprovação PGE. Então você quer se preparar com qualidade para concursos da advocacia pública, não perde tempo, clica no link que está aqui na descrição e eu tenho certeza que você vai aproveitar a Black Week do Aprovação PGE. Agora, sem mais delongas, vamos analisar os julgados do informativo número 1154 do STF. E o primeiro julgado tem a seguinte indagação. Vamos lá, no que tange aos precatórios, durante o período de graça, incide a taxa Selic? Vamos lá, pessoal, antes da gente analisar, ir a fundo nesse questionamento, é importante que você saiba diferenciar o que é o regime de precatórios do que é o regime de obrigações de pequeno valor. Ambos é uma forma do Estado pagar uma dívida que foi reconhecida judicialmente, através de um título judicial. Ou seja, houve o processo de conhecimento, houve ali a condenação, houve a execução e, finalmente, se verificou que o Estado deve determinado valor. Se for um valor inferior a determinado patamar legal, aí vai depender do Estado, da Federação, vai ser por obrigação de pequeno valor. Se for um valor superior, aí vai ser por regime de precatório, ok? Qual é a grande diferença entre esses dois regimes? O regime de obrigação de pequeno valor, por ser uma obrigação de pequeno valor, o pagamento ele ocorre de forma mais célere, ele ocorre de forma mais rápida, porque dentro do orçamento de cada ente existe ali uma rúbrica específica para pagar esses precatórios, essas obrigações de pequeno valor, justamente para que quem tenha a receber um valor reduzido do Estado não tenha que entrar na mesma fila dos precatórios. Imagine você que receberá R$1.000, R$2.000 de condenação da Fazenda Pública. Você entrar numa fila de precatório para demorar 2, 3, às vezes 4, 5 anos, não teria lógica. Então é por isso que você tem dois regimes distintos. Uma para obrigações de pequenos valor e outra para valores maiores, que são o regime de precatório. O regime de precatório, ele é, digamos assim, mais burocrático, em razão justamente de serem cifras maiores. E a Constituição, ela estabelece que até determinado dia, e você vai ver aqui a norma, é necessário que haja a inscrição dos precatórios no orçamento para que eles sejam pagos a partir do ano seguinte. A regra é essa, basicamente é isso. Até abril de determinado ano, você tem ali o período necessário para você fazer a inscrição de um precatório, ou seja, o juízo ele emite um ofício requisitando pagamentos de precatório e aí ocorre essa inscrição. Isso tem que ser feito até abril para que o pagamento ocorra ou venha a ocorrer, no caso, até o final do ano seguinte. Nem sempre isso acontece. Mas aí o que acontece? Durante esse período entre a inscrição desse precatório e esse período de um ano, não corre a incidência de juros, é apenas a correção monetária. E a isso se chama período de graça, ou seja, esse período entre abril e o final do ano seguinte, ou seja, abril e o final do ano seguinte, e não do ano corrente. Abril de 2024 até o final, por exemplo, de 2025, você só tem a correção monetária. Esse é o contexto, mas o que é que acontece? Veio a emenda constitucional de número 103 e estabeleceu que a partir daquele momento, a correção monetária dos precatórios, a correção ocorreria pela taxa Selic.
pela taxa Selic, sendo que dentro da composição da taxa Selic você tem juros e correção monetária. E aí veio a indagação. Durante esse período, entre a inscrição que ocorre ali até abril e o final do ano seguinte, incide a taxa Selic ou apenas a correção monetária? A taxa Selic ela vai incidir no período de graça ou só depois que acaba o período de graça? Vamos analisar aqui o texto da Constituição para que fique mais claro para você essa situação. Vamos lá. Ó. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estadual, distrital e municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Regra geral está aqui. E aqui vem aquilo que eu falei. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constante dos precatórios judiciais apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Então, recapitulando aqui para a gente verificar aqui a situação que foi analisada pelo STF. Você tem a inscrição de precatórios até 2 de abril. E a Constituição fala que esse precatório que foi inscrito até 2 de abril de determinado ano, utilizando aqui o exemplo de 2024, ele pode ser pago para o credor, ou seja, para aquele que irá receber aquele valor, até o final do ano seguinte. Então, até 2 de abril eu inscrevi alguns precatórios. Esses precatórios, a Fazenda Pública tem, em regra, que pagar até 31 de dezembro de 2025. Mas a gente sabe que isso não acontece. E o que é que a norma constitucional fala? Se o pagamento ocorre dentre esse período de 2 de abril, no caso 3 de abril, até 31 de dezembro do ano seguinte, só tem correção monetária. Esse é o texto da Constituição. Passou de 31 de dezembro do ano seguinte, começa a incidir, a incidência, né? Começa a incidir juros, não só correção monetária, mas juros. E aí veio aquela questão da emenda que eu já falei, e aí questiona-se, aplica-se ou não a taxa Selic? O que é que o STF entendeu sobre essa questão? Vamos analisar aqui, pessoal. Não incide a taxa Selic, prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional 113, eu falei 103, ato falho, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição. Durante o denominado período de graça, os valores inscritos em precatórios terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357 e ADI 4.425. E aqui um resumo. Durante o período de graça, que é justamente aquele período entre 3 de abril e o final do ano subsequente, olha aqui, ó, até o final do exercício seguinte, durante o período de graça, não incide a taxa Selic aos valores inscritos em precatórios, de modo que o montante devido pela Fazenda terá exclusivamente a correção monetária. A taxa Selic engloba juros e correção monetária. Eu falei isso anteriormente. A razão pela qual sua incidência no denominado período de graça significaria a admissão de mora da Fazenda Pública quanto ao pagamento do débito. Ou seja, significaria que a Fazenda Pública está ali em atraso no pagamento, mas a própria Constituição Federal ela dá um prazo até o final do exercício seguinte para que ocorra esse pagamento. Medida que contrariaria o entendimento desta Corte e levaria ao completo esvaziamento da parte final do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, violando-se o princípio da unidade da Constituição, o qual veda soluções interpretativas que esvaziem por completo um dispositivo constitucional. E aqui, pessoal, a gente vai abrir um parêntese para falar sobre esse princípio da unidade da Constituição. Isso é um princípio hermenêutico. Abrindo um parêntese aqui, porque se você mencionar isso na sua prova, você vai ganhar pontos valiosos. O princípio da unidade da Constituição, ele fala que quando você está interpretando a Constituição, você tem que tomar ela como um todo.
Obviamente, em alguns momentos, vão haver conflitos aparentes entre normas que estão dentro da própria Constituição. E aí, cabe ao intérprete, quando ele for fazer a aplicação da Constituição no caso concreto, tomá-la como um todo. E aqui, nesse caso, você tem a situação de uma emenda constitucional que fala que vai ter a correção através da taxa Selic, e a taxa Selic abrange a correção monetária e os juros, e por outro lado, você tem a parte final do parágrafo 5º do artigo 100, que fala que vai incidir apenas a correção monetária. E aí, se prevalecesse a interpretação de aplicação da taxa Selic no período de graça, você estaria esvaziando por completo, fazendo letra morta do final do parágrafo 5º do artigo 100, que fala só em correção monetária. Então, é por isso que o STF ele fala aqui, respeito ao princípio da unidade da Constituição, ok? Vamos lá. Ademais, a regra de utilização da taxa Selic para atualização de débitos da Fazenda, inclusive de precatórios, não prevalece sobre a regra constitucional específica de critério de atualização exclusivamente por correção monetária durante o prazo constitucional de pagamento. Ou seja, ainda aqui tem outra característica aí que reforça essa questão da unidade da Constituição. Você tem uma norma que é específica. A incidência da taxa Selic corrigindo precatórios, digamos assim, é uma regra geral, mas a definição de que durante aquele período de graça incide apenas a correção monetária é uma norma específica. E aí, quando nós estivermos falando de antinomia das normas, o específico vai prevalecer sobre o geral. Então, é mais um fundamento para você colocar na sua prova, ok? Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, bem como reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria para negar provimento e fixou a tese anteriormente citada. Vamos rever a tese aqui, pessoal? Vou ampliar para você ler com mais facilidade. Não incide a taxa Selic, prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional 113, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do parágrafo 5º do artigo 100. Durante o denominado período de graça, os valores inscritos em precatórios terão exclusivamente correção monetária. Beleza, pessoal? Tenho certeza que isso aqui vai ser cobrado na sua prova. Analisado esse julgado, a gente passa agora a analisar outro julgado de extrema importância que trata ali de direito penal, competências constitucionais, quem pode e quem não pode tratar sobre matérias de direito penal. E a indagação é a seguinte: norma estadual que cria responsabilização penal para a conduta de causar incêndio em florestas, matas e demais formas de vegetação no âmbito local e fixa hipótese de inafiançabilidade ao delito é constitucional. Olha só, pessoal, norma estadual que cria responsabilização penal para a conduta de causar incêndio em florestas, matas e demais formas de vegetação no âmbito local e fixa hipótese como crime, delito inafiançável, é ou não é constitucional? O caso concreto aqui é do estado de Goiás. Olha só o que a lei 22.978 de 2024 estabeleceu. Provocar incêndio em florestas, matas, demais formas de vegetação, pastagens, lavouras ou outras culturas, durante a vigência de situação de emergência ambiental ou calamidade decretada, expondo a perigo à vida, à integridade física, patrimônio público ou privado, à ordem pública e à coletividade. Pena, reclusão de 4 a 7 anos e multa. E ele fala que o crime previsto no artigo 16, ele é inafiançável. Volta aqui comigo. Está claro, evidente aqui, que é uma norma do estado de Goiás, uma norma estadual que está tratando de norma de direito penal. E aí o STF veio analisar essa questão e se você já acompanha aqui nossos informativos e a gente já viu casos semelhantes a esse, você vai saber que o STF entendeu que essa norma é flagrantemente inconstitucional, porque só cabe à União tratar sobre direito penal. Vamos ver aqui a fundamentação do STF sobre a matéria. É inconstitucional por violar a competência privativa da União, como eu já falei, para legislar sobre direito penal e processual penal, está ali no artigo 22, inciso 1º,
norma estadual que cria responsabilização penal para a conduta de causar incêndio em florestas, matas e demais formas de vegetação no âmbito local e fixa hipótese de inafiançabilidade ao delito. Ou seja, pessoal, por mais que seja louvável a intenção aqui do legislador estadual em tentar dar uma maior proteção ao meio ambiente, essa norma ela é inconstitucional. Ela tem um vício porque ela está ali usurpando a competência da União para tratar sobre direito penal e direito processual penal, que são matérias que devem ter tratamento uniforme em todo o território nacional. Todo o Brasil ele tem o mesmo direito penal e o mesmo direito processual penal, diferentemente, por exemplo, do que ocorre nos Estados Unidos, que você tem ali, em determinado estado isso é crime, em outro estado isso não é crime. Aqui no Brasil é diferente. No Brasil, só a União pode legislar sobre direito penal e direito processual penal. Então, você tem a certeza que desde lá, da região norte até a região sul, o mesmo direito penal e o mesmo direito processual penal. E sempre que tiver uma norma estadual tratando sobre isso, ela vai ser inconstitucional. Vamos olhar aqui a fundamentação do STF. A lei estadual impugnada, conforme sua ementa, institui a Política Estadual de Segurança Pública de Prevenção e Combate ao Incêndio Criminoso no estado de Goiás e cria o tipo penal que especifica. Na espécie, a tipificação de conduta de provocar incêndios e a fixação de sanção de caráter penal como consequência pela infringência da norma proibitiva evidenciam o caráter penal de suas disposições. Ou seja, se tivesse só caráter administrativo, não teria problema, mas aqui tem um caráter penal. Ademais, a competência comum para proteger e preservar o meio ambiente se mostra genérica quando comparada com a disposição constitucional que prevê a competência privativa da União para legislar sobre direito penal. O que é que ele está dizendo aqui no informativo? A Constituição ela fala que existe uma competência comum para tratar sobre meio ambiente. Mas dentro das normas de meio ambiente, você não pode inserir uma norma penal que protege o meio ambiente, porque existe uma norma específica na Constituição que fala que só cabe à União tratar de direito penal e direito processual penal. No que se refere à inafiançabilidade do crime de incêndio, a competência legislativa quanto ao tema também é privativa da União, independentemente de se considerado como o preceito como norma processual penal ou norma de direito penal material. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, converteu o referendo da medida cautelar em julgamento de mérito e julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 16 caput e parágrafo único e 17 da legislação do Estado de Goiás. E eu tenho certeza absoluta que isso aqui será cobrado na sua próxima prova, ok? E agora a gente passa a analisar o último julgado do informativo de número 1154, que eu tenho certeza que vai estar na sua prova, e a gente vai tratar agora de direito tributário. E a pergunta que a gente tem que responder é a seguinte. Imagine a seguinte situação. Aqui é melhor exemplificar para você entender melhor. Desde 2015, a fixação de alíquotas de determinado tributo era definida por um decreto de 2015. Em 30 de dezembro de 2022, um novo decreto reduz drasticamente tais alíquotas. Ou seja, estava finalizando um governo, o governo, em 30 de dezembro de 2022, reduz drasticamente tais alíquotas. Em 1º de janeiro de 2023, o novo governo edita um novo decreto que revoga o decreto de 30 de dezembro e restabelece a vigência do decreto de 2015. Ou seja, dá efeitos repristinatórios, volta a viger a norma anterior, com alíquotas maiores. Este aumento de tributo deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Volta aqui comigo para você ter bem claro como é essa situação fática aqui. Existia um decreto de 2015 que estabelecia uma alíquota para PIS e COFINS. Vamos dizer que a alíquota está nesse patamar aqui. Em 30 de dezembro de 2022 vem um decreto que fala assim, olha, as alíquotas agora estão reduzidas para este patamar. Reduziu aqui para baixo. 2 dias depois, o novo presidente, ele edita um decreto, revogando o decreto de 2 dias anteriores, de 30 de dezembro, e restabelece a vigência do decreto de 2015, retornando, subindo aqui,
as alíquotas para o valor de 2015. Ou seja, houve uma redução de alíquota e uma posterior aumento de alíquota. E a gente sabe que quando ocorre um aumento de alíquota, em regra, é necessário respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, quando a gente está falando aqui de contribuições, PIS e COFINS. A pergunta é, nesse caso específico, é necessário respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal? É considerado que houve um aumento de tributo? Esses 2 dias aí foram suficientes para fazer ser necessária a aplicação da anterioridade nonagesimal, que é aquele período de 90 dias entre um aumento de um tributo e a efetiva cobrança desse tributo? O STF entendeu que nesse caso particular aqui, não precisa respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal por alguns motivos e a gente vai verificar agora. Olha só, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e COFINS previstas no artigo 1º do Decreto 8.426 de 2015, repristinado pelo Decreto 11.374 de 2023, ou seja, é aquele de janeiro que revogou o de dezembro de 2022, não está sujeito à anterioridade nonagesimal. Olha o resumo do julgado, eu vou ler com calma aqui para que você capte o entendimento do STF. É constitucional, na medida em que não se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, nem à desobediência aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, ou seja, não viola o princípio da anterioridade nonagesimal e nem desobedece, nem viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, a repristinação da redação do artigo 1º do Decreto 8.426 de 2015, realizada pelo Decreto 11.374 de 2023, que resultou na manutenção dos percentuais vigentes desde 2015 da contribuição para PIS, PASEP e COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa. Essa parte final aqui a gente não precisa se aprofundar, porque não é tanto o cerne da questão. E qual foi o fundamento do STF, pessoal? O princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica ao Decreto 11.374, pois a repristinação, ou seja, voltar a valer o que era anterior, ocorrida não pode ser equiparada à instituição ou aumento de tributo. Com a repristinação, houve apenas a manutenção dos mencionados índices, porque o Decreto 11.322 de 2022, em que prevista a diminuição das alíquotas e a revogação do artigo 1º do Decreto 8.426 de 2015, não teve efetiva vigência. Não teve efetiva vigência. E você deve estar se perguntando assim, como assim não teve efetiva vigência? Por quê? Porque nenhuma das contribuições foi paga em percentual menor, pois o fato gerador delas é o faturamento mensal. E o decreto de 2022 foi revogado no mesmo dia estipulado para o início da produção dos seus efeitos. Diante disso, não é possível sustentar que o decreto 11.322 de 2022 gerou algum tipo de expectativa legítima para os contribuintes relativa à redução das alíquotas. O que é que ele está falando aqui, pessoal? O fato gerador do PIS/COFINS é o faturamento mensal. Então, não chegou nem a ter tempo, já que a revogação ela foi muito próxima, não chegou a ter tempo de ocorrer um fato gerador durante a vigência do decreto de 2022, do final de 2022, que reduziu as alíquotas. Não houve tempo hábil, então não houve, como ele coloca aqui, a efetiva vigência. Houve uma vigência, mas ela não foi efetiva porque não chegou ao ponto de fazer incidir o fato gerador com uma alíquota menor. E aí o que é que ele acrescenta aqui? Neste contexto, inexiste a quebra da previsibilidade em suposta ofensa aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava desde 2015 a incidência dos percentuais alegados. E aqui vem outra questão. Ademais,
A redução significativa das alíquotas dos tributos federais no último dia útil de 2022, logo antes do término da transição governamental, representou ato atentatório à segurança orçamentária do Estado. Ou seja, essa redução drástica entre um governo e outro foi considerada ato atentatório à segurança orçamentária do Estado, em violação ao princípio da segurança jurídica, o qual também deve ser interpretado para proteger a própria atividade financeira estatal. Por conseguinte, o decreto 11.322 de 22, aquele de 30 de dezembro, compromete o dever de responsabilidade dos agentes públicos, afronta os princípios republicano e democrático. Os deveres de cooperação que devem reger as relações institucionais de transição a um Estado democrático de direito e os princípios que regem a administração pública. Então, a gente tem aqui, pessoal, tanto uma fundamentação de ordem tributária, quando a gente fala que não houve aqui, olha, a efetiva vigência. Então, aqui é uma argumentação de viés tributário, como você tem uma argumentação de viés constitucional financeiro, que é justamente a segurança jurídica nas relações ali de arrecadação, nas relações orçamentárias, que é justamente esse parágrafo seguinte aqui, ó, que a gente fala de segurança orçamentária do Estado. E aí, com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, em apreciação conjunta, julgou procedente a ADC, confirmando a medida cautelar referendada, e improcedente a ADI. Declarou a constitucionalidade do decreto 11.374, que repristinou as alíquotas de 0,65% e 4% previstas no artigo 1º do decreto 8.426 de 2015 e fixou a tese anteriormente mencionada. E aqui, pessoal, é um julgado muito específico, que ele tem cara, digamos assim, de concurso para a Procuradoria da Fazenda Nacional, mas é importante que você conheça esse entendimento do STF, porque pode ser que venha uma questão que não especifique essa questão de ser PIS/COFINS, mas coloque assim, no entendimento do STF, caso um decreto reduza drasticamente as alíquotas no último dia do ano, numa transição governamental, e logo depois você tem a revogação daquele decreto, isso deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, e aí você vai saber que a questão está errada, porque você já conhece esse julgado aqui do STF e não vai mais errar. Então fica atento, porque eu tenho certeza que isso aqui também pode ser cobrado na sua próxima prova. Beleza? É isso, pessoal. Como vocês acabaram de ver, foi um informativo mais enxuto, não teve tantos julgados como os informativos passados, mas foram julgados importantes que podem cair na sua prova, então fique atento a cada um deles. Gostou? Dá seu joinha aqui, comenta, a gente tem que aprender junto esses informativos para que você seja aprovado nos concursos de procuradoria. E lembrando, o link para você participar da Black Week do Aprovação PGE, que vai ocorrer no dia 5 de novembro, tá aqui na descrição do vídeo. Não perde tempo, clica nele e aproveita, vai ser a maior oferta da história do Aprovação PGE. Então, não perde tempo e até o próximo informativo.